E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar finalmente sobre o capítulo 57 de Semantic Error, mas eu decidi juntar o capítulo 58 nesse mesmo vídeo, porque não tem muitos diálogos ou coisas que eu possa fazer uma observação muito extensa na real, porque finalmente eles tiveram a primeira noite juntos, então eu decidi juntar esses dois capítulos para esse vídeo ficar um pouquinho mais longo, um pouco mais interessante. Então antes de mais nada, deixa eu te pedir para já deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, gosta de anime, mangá, dorama, principalmente de BL, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Acompanhe aqui a análise Semantic Error de outras obras também que eu tô fazendo sempre. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do canal e vai comentando aí ao longo do vídeo à vontade o que você tá achando, as suas impressões, contrariando ou não as minhas opiniões. Comenta à vontade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 57 e depois o 58. O capítulo 57, em resumo, eles são as preliminares, o início da tão sonhada noite entre o Sang-woo e o Jae-young, né? Depois que eles deram aquele pega maravilhoso no carro, depois de finalmente saírem juntos pela primeira vez, irem ao cinema e o Sang-woo perder completamente o controle, o Sang-woo acaba deixando escapar que ele quer finalmente ter essa noite, esse momento com o Jae-young, só que ele precisa se preparar. Ele pede inclusive 1 hora para se preparar antes que o Jae-young suba no apartamento. O Jae-young, paciente, compreensivo como ele sempre é, ele aceita esperar, ele diz que vai subir dali exatamente 1 hora, e quando ele finalmente sobe, ele faz as investidas para cima do Sang-woo, ele beija o corpo dele, ele faz todo aquele processo, né, toda aquela preliminar, tentando ativar cada ponto sensível do corpo do Sang-woo, que não tá entendendo direito, e ele não tá conseguindo tirar todo o prazer e proveito daquele momento. Por mais que ele receba lambidas, beijos e mordidas por todo o corpo, ele não consegue associar aquilo a todas as teorias de sexo que ele tem na mente. Isso tudo se soma ao fato de que ele tá muito nervoso, né? Então ele com certeza não consegue tirar o proveito máximo daquele momento, por mais que ele tenha alguns deslizes, momentos onde o prazer dele vá ao ápice e ele acabe cedendo. Mas basicamente isso acontece durante todo o capítulo 57, onde o Jae-young tá fazendo investidas, tentando estimular o corpo do Sang-woo, que não responde necessariamente da maneira como o Jae-young esperava, ou como o próprio Sang-woo esperava que iria ser. O Jae-young vai perguntar se o Sang-woo tem certeza que ele quer aquilo, ele vai perguntar como o Sang-woo tá se sentindo, mas o Sang-woo tá totalmente atrelado às teorias que ele tem dessa prática. O Sang-woo finalmente vai querer olhar o corpo do Jae-young, que a gente tem um dos quadros mais belos que a gente viu até aqui, onde a gente vê o corpo escultural do Jae-young, e o Sang-woo volta a se perguntar como ele pode estar sexualmente atraído por um homem. E o nervosismo do Sang-woo algumas vezes se mistura até com um pouco de frustração, aparentemente, porque parece que ele esperava algo mais, né? Ele começa até a se questionar se o Jae-young tem realmente experiência em fazer isso com outro homem, porque ele esperava algumas sensações diferentes, e ele começa a ficar ali pensando, esperando que aquilo acabe de uma vez e tudo mais. Ele começa a perder um pouco dos prazeres do momento pelo nervosismo e por toda essa teoria, por toda essa preocupação que tá dentro da cabeça dele. Inclusive, quando as preliminares de penetração ainda acontecem, o Sang-woo, ele não consegue se sentir confortável com aquilo. Tudo que ele sente naquele momento é um desconforto por ter um outro corpo dentro dele, ele não consegue aproveitar aquilo nesse momento, né? Mais uma vez ele fica pensando sobre como ele entende a teoria, como ele sabe como ele deveria se sentir, como o organismo funciona para que ele tire prazer daquilo, mas ele não tá sentindo, não tá aproveitando. O Jae-young continua tentando fazer o Sang-woo sentir algum tipo de prazer, ou se sentir confortável no meio de todo esse nervosismo, mas sempre que ele tenta, aquela personalidade engessada do Sang-woo acaba esbarrando com essa proposta, acaba entrando em conflito que atrapalha um pouco as coisas. Por exemplo, quando ele
ele começa a falar um monte de coisas cheias de teorias ligadas ao sexo, e tipo, não é assim que a parada funciona, ele deveria simplesmente aproveitar o momento. No começo do capítulo 58, então, a gente tá na parte mais tensa das preliminares, envolvendo penetração. Já começa ali com o Jae-young, né, questionando o Sang-woo, porque ele tá tão nervoso, ele tá daquela maneira, mas ele percebe, o corpo dele responde de outra forma, né? E o próprio Sang-woo começa a se questionar da maneira como ele interage. Claro, tudo mais uma vez tem os dois conflitos de momento e personalidade do Sang-woo, onde toda aquela tensão do sexo acaba sendo barrada por todas as teorias e pensamentos que ele tem de maneira metódica sobre o momento em si, sobre como funciona. Claro, alguns desses momentos são inclusive quebrados pelo estímulo que o corpo do Sang-woo recebe quando ele sente alguma coisa estranha, né? Quando ele sente algum tipo de prazer e ele não estava esperando. Vale mencionar ainda que um dos quadros mais fofos que tem nesse momento é quando o Sang-woo, ele segura as perninhas dele assim bem perto do peito, tipo, pra abrir caminho pro Jae-young, né? Pra poder fazer essas preliminares, e aquilo é muito fofo, porque, tipo, é a maneira engessada dele e nervosa de reagir àquilo, né? Afinal de contas, ele sabe que ele precisa dar espaço pra coisa acontecer. O Jae-young, então, tá prestes a finalmente avançar, né? Finalmente consumir o ato em si, finalmente o pega pra capar tá pra acontecer, só que isso deixa o Sang-woo mais nervoso ainda, e ele começa a se questionar se seria melhor, se não seria melhor eles pararem. Inclusive, ele para e pergunta para Jae-young, ele quer ver o tamanho do negócio antes, porque ele sabe como o organismo é, que não é tão flexível, e ele tá com medo. O Jae-young garante que não vai fazer nada para machucar ele, mas a coisa parece que não tá indo muito bem. A atmosfera do capítulo muda e a gente vai ver os dois então acordando juntos, né? Eles dormiram junto na mesma cama, aparentemente depois de tudo ter terminado. A gente não sabe necessariamente como, mas já já a gente vai saber disso através do próprio Jae-young. Quando eles acordam então, né, o Jae-young é o primeiro a acordar e ele chega a abraçar o Sang-woo. Os dois dormiram juntos, agarradinhos, a coisa mais fofa do mundo. E aí a gente tem quadros lindos dos dois acordando, e logo que o Sang-woo levanta para ir ao banheiro, ele acorda com as pernas todas trêmulas. Então a coisa ontem à noite foi melhor. Então o Jae-young começa a se lembrar do que aconteceu. Ele entrou de maneira calma, levou um vinho, ele tentou fazer tudo de maneira calma e paciente, mesmo depois de esperar tanto tempo, né, esperar 1 hora para poder entrar no apartamento. Ele ia fazer tudo da melhor maneira possível para que o Sang-woo se sentisse muito bem. A questão é que quando a coisa começou a rolar, o Sang-woo tava, como ele mesmo diz, frio igual uma pedra de gelo, e ele ficou lá tentando fazer o menino se empolgar, tentando fazer ele se aquecer e aproveitar aquele momento, mas ele não estava respondendo. E a gente viu no capítulo anterior que o Jae-young tentou muito durante as preliminares que o rapaz ficasse confortável, né, e que aproveitasse bem o momento. Não é à toa que ele ficou muito tempo tentando estimular o corpo dele. E aí ele tá lembrando de como foi a noite, quando chegou um momento em que finalmente o Sang-woo disse que não queria mais, que era pra eles fazerem de outro jeito, que ele já não tava afim. Só que daí, pô, ele já tava, o Jae-young já tava em ponto de bala, não era tão simples parar assim, né? O Sang-woo ainda disse coisas do tipo, ah, não é culpa tua se tu não conseguiu fazer bem, né? Esse tipo de coisa acontece e tal, o que deixa o Jae-young mais puto ainda. Afinal de contas, ele nem teve a oportunidade de fazer nada direito, eles nem chegaram no ato em si. Então o Jae-young vai dizer uma coisa pra ele: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, e tu não disse que tu sabe a sequência pi inteira decor? Se tu conseguir falar os 100 primeiros números da sequência sem se interromper, né, se tu conseguir falar de maneira contínua enquanto eu faço isso, eu paro imediatamente. O Sang-woo acaba aceitando, afinal de contas ele é muito confiante sobre o conhecimento dele, e também o fato dele ser bastante tolerante à dor. Só que quando o negócio começa, ele sente muito prazer, ele acaba respondendo muito aos estímulos direto, né? O ato em si tá acontecendo, o Jae-young tá socando forte dessa vez, não tem mais nada de soca fofo, e ele dá com os 2 pés pra cima do Sang-woo,
que acaba não conseguindo, então, responder a essa sequência, né? Através das lembranças do Jaeon, a gente entende que a noite, que começou toda apaixonada e fofa, terminou num pega pra capar, dando com os 2 pés no moleque, e tipo assim, então foi aquele soca forte, assim, total. A gente percebe através das lembranças, inclusive, que o Sang-woo acaba cedendo totalmente, onde ele desiste de falar qualquer sequência pi, e mesmo nos momentos em que ele tá se questionando se ele quer continuar, se tá bom ou não, ele acaba cedendo completamente ao prazer. E aí, finalmente, né, o ato acontece, os dois dormem, e através das lembranças do Jaeon, a gente vai vendo como isso aconteceu, como foi o ato em si, como o Jaeon finalmente conseguiu entregar prazer ao Sang-woo, e como ele não conseguia resistir a esses estímulos, inclusive as conversas e estímulos sonoros que o Jaeon fazia, né, as coisas que ele falava e tudo mais. Então, finalmente a coisa aconteceu. O Jaeon só tá ali se sentindo meio frustrado, porque afinal de contas, ele planejou ter um encontro, uma noite toda fofinha. Ele ia lá tomar um vinho, depois ia começar a estimular o menino, e os dois iam finalmente ter uma noite de sexo maravilhosa e apaixonada, mas não foi isso bem que aconteceu. No final, ele só acabou indo lá e dando com os 2 pés no moleque. Como ele mesmo fala, ele tinha planejado que o Sang-woo tivesse e percebesse que uma noite de sexo com o Jaeon, ela pode ser maravilhosa, doce, satisfatória, e no final o Jaeon perdeu completamente o controle e só foi lá e deu com os 2 pés, ele planejou totalmente o soca fofo e no final da noite se tornou o soca forte, deu com os 2 pés no Jaeon, e basicamente foi assim. Agora a gente não sabe, a gente vai saber nos próximos capítulos como o Sang-woo tá respondendo a isso, né? Como ele se sentiu em relação a isso, afinal de contas. Porque lendo o capítulo, a impressão que a gente tem é que quando o Jaeon parou de se preocupar em como o Sang-woo estava necessariamente se sentindo, ou em mostrar uma relação sexual que ele estava idealizando, né, toda apaixonada e doce, parece que o Sang-woo começou a tirar algum proveito daquilo. Então a gente ainda não sabe exatamente como o Sang-woo se sentiu em relação a tudo aquilo, mas nos próximos capítulos a gente deve entender um pouco melhor. A questão é que é muito divertido ver como o Jaeon, todo preocupado com o Sang-woo, planejou ir lá e chegar à noite toda fofa e maravilhosa, e como ele perde completamente o controle quando ele tá perto do Sang-woo, porque ele fica completamente louco e ele já não consegue controlar nenhum tipo de instinto, ele simplesmente quer possuir o menino. Finalmente esse momento aconteceu, eu acho que foi maravilhoso, os quadros são lindos, né? Vocês viram ao longo do vídeo comigo um quadro mais lindo que o outro, todos são super excitantes e conseguem transmitir realmente pra gente toda a atmosfera que tá proposta. Eu acho inclusive que ela nas ilustrações usa algumas escolhas visuais bem legais para mudar essa atmosfera, né? Primeiro a luz clara e a luz baixa mais fria, para aquele momento em que o Jaeon tá tentando, não tá conseguindo extrair nada do Sang-woo, e depois aquele tom mais vermelho, mais intenso, quando ele finalmente desiste, o pega pra capar acontece. Isso muda muito a atmosfera da coisa quando a gente tá lendo, e eu acho que é uma das propostas mais legais, além de que, de maneira geral, todos os quadros são muito bonitos, muito atraentes e muito excitantes. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, expectativas sobre os próximos capítulos. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!